Olá, inscritos do canal Uivos. Me chamo Gilson e irei contar um caso bem interessante que ouvi de uma senhorinha chamada Dona Ana. Na época que eu ouvi esse caso, eu tinha uns 12 anos e fiquei muito assustado, pois na época falava-se muito sobre avistamentos de lobisomem. Dona Ana já devia ter seus 60 anos. Era uma pessoa muito especial para mim, como uma segunda mãe. Sempre que possível, eu me juntava aos seus filhos, que eram também meus amigos, e ficávamos às tardes de domingo sentados ao redor de Dona Ana, ouvindo seus causos e histórias. Maioria delas acontecidas onde Dona Ana já havia morado, interior de Minas, Bahia e posteriormente São Paulo. Segundo Dona Ana nos contou, o caso aconteceu no interior da Bahia, num pequeno vilarejo ao qual ela citou o nome, mas hoje eu já não me lembro. Nesse vilarejo havia uma família muito conhecida por todos, família de 8 irmãos, sendo Filomena a caçula, que tinha 16 anos. O pai, seu Agenor, era uma pessoa séria, homem muito trabalhador. Seu trabalho era fora do vilarejo, numa olaria. 2 de seus filhos trabalhavam com ele, e o restante trabalhava nas roças. Filomena ajudava a mãe nos afazeres domésticos e era incumbida de levar as marmitas para seu pai e seus irmãos, tanto na olaria como nas roças. Segundo Dona Ana, ali no vilarejo havia também um rapaz que se chamava José. Ele não tinha boa reputação, não era feito ao trabalho, era um fanfarrão, mas era muito bem apessoado. As garotas do vilarejo corriam loucas atrás dele. Certa vez, a caminho da roça, Filomena ia carregada com as marmitas, quando avistou uma pessoa sentada ao longe, num mourão à beira da estrada, bem próximo à porteira de acesso de uma grande fazenda local. Ao se aproximar, Filomena percebeu que era José. Estava sentado tocando uma melodia em sua gaita. José, quando a percebeu, parou de tocar imediatamente e começou a fitá-la com olhares de admiração e curiosidade. Logo cumprimentou Filomena, que meio sem graça e sem perder o ritmo dos passos, o cumprimentou de volta. Então José se levantou e correu para alcançá-la. Puxou o assunto, e conversa vai, conversa vem, logo chegaram ao roçado. Os irmãos de Filomena, quando a viram acompanhada de José, logo entroncharam a cara, pois todos sabiam da reputação do cabra. À noite, já em casa, sua irmã Tânia, que também trabalhava na roça, contou ao pai que vira Filomena acompanhada de José. Seu Agenor ficou furioso e brigou com Filomena. Disse-lhe que se soubesse novamente que ela estava andando com José, ia levar uma coça de arrancar o couro. Filomena, amedrontada, prometeu que nunca mais ia sequer olhar para o rapaz. Mas no íntimo, ela sabia que já era tarde demais. Estava apaixonada pelo moço. Então, passou a encontrá-lo às escondidas. Certo dia, José, cansado desses encontros rápidos e escondidos, falou a Filomena: Filó, não podemos continuar assim. Eu quero casar com você e ter filhos. A moça recuou. Não podemos, José. Meu pai me mata e depois mata você. Então vamos fugir ou acabamos por aqui, respondeu José. Entre a cruz e a espada, Filomena acabou cedendo e aceitou fugir com José. E José lhe falou: sabe onde fica a figueira? Pegue poucas roupas e me espere lá por volta das 10 horas da noite. Quando sua família dormir, saia de fininho e vá até lá. Eu estarei te esperando. Filomena então foi para casa. Depois de passar o dia ajudando a mãe, logo a noite chegou. Todos jantaram e, como de costume, foram dormir cedo. Mas Filomena não dormiu. Por volta das 9h30 da noite, levantou-se devagarinho, ao mesmo tempo que sua irmã Tânia despertou e perguntou: O que foi? Onde você vai? Não foi nada, só vou ao banheiro. Volte a dormir, respondeu Filó. Então Filomena foi até a cozinha, acendeu um lampião e saiu para fora. Passou pelo banheiro, pegou suas coisas escondidas atrás da casinha e saiu apressada em direção à figueira.
A estrada era escura, por vezes assombrada com barulhos de mato seco se quebrando. Ao chegar na figueira, José não estava lá. Ela esperou por um bom tempo, quando de repente ouviu passos pesados saindo da mata. O lampião chegou a cair de suas mãos, quando ela viu uma criatura grande, de pelagem escura, focinho de lobo e olhos de fogo se aproximando. A fera rosnou mostrando seus dentes. Filomena começou a gritar por socorro, mas não havia nenhum morador por perto. Então ela tentou subir na árvore, mas não conseguiu. O lobisomem tirou sua vida ali mesmo, de forma horrenda e brutal. Quando amanheceu, todos na casa de Filomena se levantaram para mais um dia de labuta e viram que ela não estava em sua cama. Passaram a procurá-la. Quando chegaram, alguns homens gritando em frente à casa, dizendo que havia um corpo caído na estrada ao pé da figueira. Todos correram para lá e, apesar dos muitos ferimentos, seu Agenor conseguiu reconhecer sua pobre filha. O desespero foi grande. Seu Agenor tentava se manter em pé, enquanto sua esposa já havia desmaiado ao lado do corpo da filha. Todos se perguntavam quem ou o que teria feito aquilo. Então um dos homens que estava ali disse: "Olha, ontem por volta das 2 da tarde eu voltava para casa e vi sua filha e o traste do José conversando aqui por perto." Ao ouvir aquilo, as feições de seu Agenor mudaram de sofrimento para ódio. Ele saiu correndo em direção à vila e foi direto para a casa de José. José ainda estava dormindo na rede, estava todo sujo. Seu Agenor arrombou a porta e o pegou desprevenido. Lhe desferiu vários golpes, um atrás do outro. A intenção era deixá-lo desfigurado igual sua filha ficou. José não teve tempo de se defender. As pessoas que passavam na rua, percebendo a confusão, entraram dentro da casa. Seu Arnaldo, o dono do bar, quando viu a situação, desarmou seu Agenor e disse: "Homem do céu, por que você fez isso?" Seu Agenor, completamente desequilibrado, falava: "Esse desgraçado matou minha filha essa noite. Eu tenho certeza que eles iam fugir, pois as roupas dela estavam caídas ao pé da figueira. Ela deve ter desistido e esse maldito tirou sua vida." Seu Arnaldo, com as mãos na cabeça, o interrompeu: "Isso é impossível, homem de Deus. José passou a noite bebendo e jogando truco com os amigos lá no bar. Ele veio para casa cambaleando e já passava das 3 da manhã. Eu o vi entrar dentro de casa." Ouvindo isso, seu Agenor entrou em pânico. E agora, o que iria fazer? Saiu correndo para casa. Ao chegar, encontrou a família chorando e arrumando o corpo de Filomena. Tânia ainda dormia, o sono dos justos. Sequer havia ido até a figueira junto com sua família reconhecer o corpo de sua irmã. Então seu Agenor, revoltado, entrou no quarto e foi chamar sua atenção. Puxou bruscamente o cobertor e se assustou com o que viu. Tânia tinha as unhas sujas de sangue e embaixo do travesseiro haviam pedaços das vestes de Filomena. Tânia, sobressaltada, pulou de canto e arregalou os olhos. Seu Agenor, completamente transtornado, revirava a sua cama, até que embaixo do colchão achou um livro de capa preta. Ao abri-lo, percebeu que se tratava de um livro de feitiços. Antes que seu Agenor pudesse colocar suas mãos em cima dela, Tânia saiu correndo pela porta da frente e se embrenhou na mata. Seu Agenor, carregado de dor de ter perdido Filomena, assassinado um rapaz inocente e descobrido que a outra filha foi a algoz da própria irmã, foi até a cozinha, pegou uma faca e enterrou no próprio peito. Dona Ana contava que o vilarejo não foi mais o mesmo depois daquela grande tragédia. Tânia nunca mais foi vista. Os que sobraram da família de seu Agenor foram embora. Nas noites de lua cheia, todos do vilarejo eram assombrados por uma criatura que vagava pelas estradas e rodeava as casas da vila. Quem viu a tal criatura dizia se tratar da coisa mais horrível do mundo. Ninguém mais dormia sossegado. Segundo teoria dos moradores da época, Tânia nutria uma paixão por José.
e ficou com ciúmes quando viu Filomena e José chegarem até o roçado juntos. De algum modo, descobriu o plano de fuga do casal e, em posse do livro de feitiços, fez algum feitiço para se transformar numa lupina e atacar a própria irmã. Antes, deu um jeito de falar a José que não fosse até a figueira, pois Filomena havia desistido. E foi assim que o rapaz ficou até tarde bebendo no bar, de tanto desgosto. Bom, Ágata, essa é a especulação que os moradores fizeram na época do acontecido, mas certeza de todos os fatos ninguém tinha, a não ser do bicho que passou a amedrontar a vila. Esse é só um dos muitos causos que Dona Ana nos contava, mas ela afirmava que no interior da Bahia e de Minas Gerais o que mais tinham eram lobisomens. Um abração a todos. Olá a todos, me chamo Rodrigo. Ouvindo os relatos do canal, resolvi compartilhar um caso que aconteceu ainda quando eu era criança e morava no interior de Minas. Bem, a casa onde eu morava com minha família era muito simples, mas o meu padrasto havia feito uma cerca de arame farpado bem alta e resistente, o que nos dava uma falsa sensação de segurança em meio aos boatos de que havia um lobisomem rondando o nosso bairro. Na mesma rua em que eu morava, havia uma família que morava numa casa de esquina. Essa família era muito esquisita. Parecia que todos eles tinham algum distúrbio mental. Eram em 7 irmãos. O pai e a mãe eram bem velhinhos. Minha mãe ouvia as vizinhas contarem que durante as madrugadas ouviam passos em torno de suas casas. Os cachorros apanhavam de algum animal maior que eles. Mas minha mãe era muito cética, não acreditava que existia lobisomem. Mas o meu padrasto era precavido. Numa época chegou a comprar um cachorro de raça, muito grande e bravo. Dormia no quintal, numa casinha improvisada feita de tambor. Tudo isso para afastar aquela coisa da nossa casa. Bem, passou-se uns dias, meu padrasto adoeceu. Ficou muito ruim mesmo. Nem levantava mais da cama. Fora minha mãe de adulto, ele era o único ali que poderia nos defender de alguma coisa, pois meus irmãos eram mais novos do que eu. Mas doente daquele jeito, estávamos à mercê de qualquer coisa. Pois bem, numa madrugada, acordamos com os cachorros da rua latindo sem parar. Parecia que eles vinham acompanhando alguma coisa pela rua. Até que pararam em frente à nossa casa. Aí nosso cachorro começou a latir também. Eram latidos de medo. Ficamos todos apavorados. Alguém ou alguma coisa estava tentando arrancar as madeiras da cerca para invadir o nosso quintal e emitia barulho idêntico ao que os porcos fazem. O nosso cachorro latia desesperadamente, e quanto mais os cachorros de rua latiam, mais aquilo sacudia nossa cerca. Tinha uma força impressionante. Minha mãe começou a gritar por socorro. Meu padrasto entrou em pânico, mas mal conseguia se sentar na cama. Meus irmãos e eu nos abraçamos e começamos a chorar. Mamãe gritava, chamando os vizinhos para nos socorrer, mas ninguém apareceu. Aquilo conseguiu invadir nosso quintal. Me lembro até hoje do barulho das pisadas dele. Eram tão pesadas que parecia um elefante ou um animal mais pesado caminhando. O lobisomem começou a quebrar tudo que viu pela frente. Isso durou de 3 a 5 minutos, até que nosso cachorro se calou e ouvimos o bicho caminhando para fora do nosso quintal. Acredito que ele foi andando pela rua e os cachorros acompanhando, pois os latidos foram se distanciando de nossa casa. Mamãe, tremendo de medo, fez um chá para nos acalmar e passamos a noite em vigília. Ao amanhecer, saímos para fora e não encontramos nosso cachorro. Perto de sua casinha havia pingos de sangue. Havia um grande buraco feito na cerca e marcas de patas muito grandes no chão de terra. Eram muito parecidas com as de cavalo. Os vizinhos disseram que ouviram minha mãe gritando, mas ficaram com medo de sair de suas casas. Olha, ficamos por dias sem conseguir dormir. Qualquer barulho na rua, já imaginávamos que era o bicho que havia voltado para terminar o serviço, ou seja, nos atacar. Uns meses depois,
Um dos 7 irmãos daquela família esquisita ficou muito doente e faleceu. Naquele tempo se preparava o corpo em casa e também velava em casa. Quem viu o corpo daquele rapaz disse que ele tinha muitas marcas de corte pelo corpo, e os cotovelos tinham a pele encruada, dura, grossa e escura. E o mais estranho, o cadáver evacuou, e junto com as fezes saiu uma quantidade enorme de pelos de outros animais. Bom, só sei que depois da morte desse rapaz, acabaram os boatos de avistamentos de lobisomem no nosso bairro. Foi algo muito assustador, que marcou demais minha infância. Pode passar o tempo que for, jamais irei esquecer daquela noite de pânico. Obrigado a todos e boa noite. Esses foram os relatos de hoje, família Uivos. E essa Tânia, hein? Como tem gente má nesse mundo, não é? Bom, vamos aos salves de hoje? Vai um salve todo especial e já no clima de sextou, hein? Para Rosana Souza, Vanessa Pereira da Silva, Francisco Oliveira, Karina Alves, Sofia, Ana Cristina Mendonça, Dani Ribeiro, Evaldo Ribas, Eliane Nascimento, Ana Paula Ribeiro, Carla Aparecida Bueno, Arlete de Freitas, Rayane Marchiori, Angélica Guimarães, Ana Paula Mendes, Richarlison Sena, Ângelo Augusto da Silva, Maria Alves Menezes, Gilvana Lima, Ana Cristina, Rosângela Mendonça, Rosimeire Ramos, Dayana Mendonça, Simone Fagundes, Kátia Cristina, Elisandra Cruz, Nilce do Lago, Tânia Tomico, Jorge Capella, Silva Barbosa, Carlos Marques, Márcia Teles, Cláudia Motola, Suzane Palim, Maria Souza, Thalita, Bode Velho, Fernando Rodrigues, Eric Bastos, Paulo Daltro, Evaldo Ribas, Francisca Silva Barbosa, Valdênia Oliveira e um salve especial acompanhado de orações para a mãezinha da Valdênia que está hospitalizada. Já deu tudo certo, amiga? Amigos, continuo contando com a ajuda de vocês. Comentem, deixem um like, hype e compartilhem o vídeo com seus amigos. Só assim eu consigo manter o canal Uivos aqui na plataforma. Meu muito obrigada desde já. Vocês são incríveis. Sem vocês, o canal Uivos não existe. Agora eu me despeço desejando a todos vocês uma noite abençoada, um excelente final de semana, um forte abraço da sua amiga Ágata e até terça-feira, família. Tchau, tchau!